Boa noite, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou aluno de Engenharia Mecânica, a disciplina Cálculo Numérico, e hoje eu vou apresentar a frequência natural de um sistema massa-mola com amortecimento, sistema utilizado de bissecção, o método de bissecção. O objetivo principal é determinar a frequência natural de um sistema massa-mola, abordando em um contexto onde a resolução envolve uma equação transcendental e resolveremos numericamente utilizando o método da bissecção. Aqui nós temos um sistema massa-mola comum, onde M é a massa do objeto, C é o coeficiente de amortecimento, coeficiente que a mola tem de amortecimento, K é a constante da mola e X é o deslocamento. A frequência natural do sistema pode ser determinada resolvendo as seguintes equações. Aqui está a primeira equação. Se o amortecimento for muito pequeno, a gente pode utilizar a segunda equação, onde ele tem aqui a frequência natural não amortecida. A gente vai utilizar a frequência natural não amortecida para calcular a frequência natural amortecida. Um exemplo que eu peguei do material do Alexander de vibrações do ano passado. Tem uma massa de 1 kg, uma constante K de 100 e um coeficiente de amortecimento de 2. Aqui no exemplo a gente calculou a frequência natural não amortecida, que deu 10 radianos, e a frequência natural amortecida deu 9,95 radianos. Isso é uma aproximação. A gente plotou a função no gráfico. A função no GeoGebra ela ficou assim, por causa da função w ao quadrado, né? Ela tem esse formato. Nos pontos que a gente estipulou, a gente achou as raízes 9,94, 98, que é a raiz nesse intervalo, que é o valor da frequência natural nesse intervalo. Por que eu escolhi o método da bissecção? O método da bissecção, ela é, no caso do sistema massa-mola, para a gente calcular a vibração amortecida, a gente pode estipular um período, um intervalo de tempo A, de A e B. No exemplo eu defini um período de 0 e 15. 0 e 15. Eu acredito que na vibração, se a gente quer determinar a vibração em certo ponto, em certo intervalo, o método da bissecção é bem útil. Se eu quero, no exemplo do motor, eu quero saber qual que é a vibração no início, no start do funcionamento do motor, que é uma vibração mais elevada, né? Do que a vibração é mais acentuada no início do motor e depois ela fica constante. Eu quero saber qual que é o intervalo de 5, 10 segundos do início do motor, qual que é os dados que eu vou obter da vibração. E o método da bissecção é um método bem simples e eu achei mais adequado para resolver esse sistema. Aqui está o arquivo do Octave, que eu fiz o script. Aqui nós temos os parâmetros, que é o mesmo do exercício que está pronto, que eu anexei aqui nos slides. Aqui a gente tem a definição da frequência natural, a impressão dela, a definição da frequência amortecida, que são com as mesmas formas. Está aqui a impressão dela também. Aqui a função transcendental, o intervalo, que eu determinei de 0 a 15, com uma tolerância de 0,01. Aqui as variáveis que ela armazena inicialmente, para depois fazer a impressão aqui no final. O método da bissecção, aqui o valor aproximado da raiz e o intervalo final. E aqui a impressão dos intervalos e do valor da frequência natural amortecida no intervalo de 0 a 15. Aqui está a impressão.
Então a gente pode ver que a frequência natural é 10 radianos por segundo. A frequência angular amortecida é 9.9498. No exemplo de vibrações era 9.95, mas ele foi arredondado esse valor. E a frequência natural amortecida no intervalo de 0 a 15 é 9.9499. Tem uma leve diferença, quase nada. Mas dependendo como é que é o sistema que eu vou analisar e como é que é o intervalo de tempo, esse valor pode ser bem diferente. Os materiais didáticos que eu usei foi o da disciplina, cálculo numérico, da disciplina de vibrações, do professor Alexandre. As fórmulas ali, o exemplo, foi tudo dos arquivos que eu tinha dele. Vídeos no YouTube, e eu botei um link do um vídeo no YouTube que ajudou bastante para entender sobre os métodos da bissecção utilizando o Octave. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.